Missa tridentina perfeita. O simbolismo da cruz, o simbolismo contra o inferno é perfeito. O que é que acontece? Missa nova. A igreja toda está voltada para o Oriente e só o sacerdote voltado para o Ocidente em direção ao inferno. Que foi justamente que deu início ao Concílio Vaticano II, em que toda a igreja está buscando orientação, o país de Aslan. A igreja, os leigos da igreja estão todos voltados para o céu, em direção ao céu. E só que o Concílio Vaticano II foi uma crise do sacerdócio. Então o sacerdócio é o único que virou as costas para o Oriente e que está voltado em direção ao Ocidente para o inferno. Né? Que é os papas e os bispos, etc, etc. Então tem um simbolismo muito profundo isso aí, cara. A missa tridentina é fantástica. Né? Eu tava procurando um trecho que o padre na missa ele fala do Oriente, né? Também ele cita a luz do Oriente, a referência ao Oriente na missa, constantemente. As igrejas, até um tempo, elas eram construídas ad Oriente. Só que na missa, o altar estava virado, era para estar assim, né? Só que o padre, ele tá aqui, ele tá olhando lá. Então, o padre tá voltado para o inferno agora. Ele tá virado de costas tem um significado simbólico muito grande. Todas essas missas são infernais. Ó, missa nova. A minha definição de missa nova não é minha. A minha definição de missa nova é do John Milton. John Milton. Com ímpias cerimônias poluíram os sacros ritos, as solenes pompas e conseguiram insultar malignos a luz empírea com as trevas do orco. Orco é inferno, viu, pessoal? O inferno na literatura grega. Mas tem um livro também, Thales, que é o... É porque tu citou essa passagem aí, eu também tenho um texto, que é um texto que é diálogo de Lutero com Satanás, que é o Tava entre amigos. Recebendo instruções, né? Pois é. Não, mas assim. Ele recebendo instruções de Satanás de como deve ser os 7 sacramentos. E a missa, quando ele descreve lá, o texto que diz que é do século XVI, né? Aí até hoje se discute se é mesmo. Ou foi um autor católico que escreveu em difamação a Lutero. Provavelmente. Provavelmente. Mas aí lá no texto dizendo, né? Ó, a missa que ele está propondo é desse jeito. Aí o pessoal pegou, é igualzinho a missa. Novos órgãos. Nova. Mas é o que eu busco entender ainda. Como é que você consegue manter esse católico mesmo sem acesso à missa tradicional? Eu descobri que os 3 últimos trabalhos de Hércules são 3 trabalhos infernais, que era para ser 10. O que era o inferno? Se você for ver a história do profeta Jonas, né, o que é que o Jonas fez? Deus mandou ele fazer uma pregação para Nínive. Aí ele disse, não vou pegar para Nínive, não. Tentou fugir. Para onde é que foi que ele fugiu? Para Tarsis. Onde é que fica Tarsis? Aí você tem o simbolismo da cruz. Perceba, você vai ter o simbolismo da cruz, simbolismo número 4. E você vai ver lá no Inferno de Dante. Lúcifer tem 3 cabeças, né? O 3 tem um símbolo que é da desorientação. É um símbolo infernal. O inferno está relacionado com desorientação. Por quê? Porque as 3 cabeças, você vê, nunca encaixam nas 4 pontas da cruz. Então é símbolo de desorientação. Quando você vai ler lá as Crônicas de Nárnia, no Peregrino da Alvorada, isso aqui é uma das aulas do curso, o simbolismo cristão nos 2 trabalhos de Hércules. Olha o spoiler aí. O país de Aslan é no Oriente. Né? E o que é que tem atrás? Oposto ao país de Aslan, que é no Oriente, é o quê? O Ocidente. O Ocidente é símbolo de desorientação e símbolo do inferno. Onde é que ficava o Hades, na mitologia grega? O inferno. No extremo Ocidente. No extremo da desorientação. Ou seja, quando você vira as costas para o Oriente, você está em direção ao quê? Ao inferno. O Ocidente. O último trabalho de Hércules era para ele ir para o Ocidente. Ou seja, em direção ao inferno. Aí você vê, os 3 últimos trabalhos de Hércules, ele vai em direção ao inferno. No 10º trabalho, que era o gigante Gerião, né? Ele tinha que pegar os bois lá. Ele encontrou uma barreira. Que é uma barreira, um paredão, que esse paredão impedia que as pessoas entrassem no oceano, né? Que era um rio que circundava a Terra, que esse rio fazia fronteira com o inferno. Aí, se você voltar lá para a história de Jonas, quando ele vai fugir da presença de Deus, da tarefa que Deus incumbiu para ele, por onde é que ele foi? Ele fugiu da orientação do país de Aslan, da tarefa que Deus lhe deu, e ele foi para onde? Para Tarsis. Tarsis era onde? Espanha. Espanha era o quê? Extremo Ocidente. O extremo Ocidente da conhecida. Fim do mundo, era o fim do mundo. Lá no Estreito de Gibraltar, ali, ó, onde Isso, Marrocos. Entre Marrocos e Espanha. Marrocos e Espanha. Ali era o fim do mundo. O Jonas foi até o fim do mundo na Espanha. É comido pelo grande peixe. E ele passa quantos dias do vento do peixe? 3 dias. Simbolismo do número 3. Guarde isso aí. 4 é simbolismo da cruz. 3 é simbolismo do inferno e desorientação. Extremo Ocidente.
Então, ele diz, do inferno, quando ele é engolido pelo peixe, né? Do inferno, do ventre do inferno gritei, e o Senhor escutou a minha voz. E o que é que o Hércules faz? Hércules abriu ali o Estreito de Gibraltar, né? As colunas de Hércules. Então, ele foi em direção ao gigante Gerião, né? Pegar os bois ali e trazer para o Ocidente. Só que Hércules teve ajuda. Em todo mundo que foi para o inferno, em direção ao inferno, teve ajuda. Hércules teve a ajuda lá da taça do sol, né? Da taça do sol, que é símbolo do intelecto, e a vela do barco lá era a manta do leão. A manta do leão, que é símbolo da vontade. Né? Então ele foi guiado pelo intelecto e a vontade, que é da alma intelectiva do ser humano, que é a parte superior da alma. Aí ele foi e voltou. Só que isso já era um trabalho infernal, que ele estava indo em direção ao inferno. Ele foi depois do fim do mundo. O fim do mundo ali era a Espanha. Ele abriu ali para ir para depois do fim do mundo. Qual era o próximo trabalho? Ele pegar o pombo de ouro do Jardim das Hespérides. Fim do mundo também. Que era depois de onde era o trabalho do gigante Gerião. Era além. Né? Ele ainda teve a ajuda lá do Nereu, né? Que era um deus do mar, que era poder dar orientação para ele. Orientar. Hespérides quer dizer o quê? Entardecer. Onde o sol se põe. Onde o sol se põe. E também quer dizer ocidente. É o extremo ocidente, era onde o sol se põe. Oriente, país de Aslan, onde o sol está nascendo, a luz está brilhando. Aí o simbolismo do sol, etc. Entardecer é onde a luz está se pondo, onde a luz vai deixar de existir, ou seja, está bem pertinho do inferno. Né? Aí ele volta, etc. e tudo. Ele teve a ajuda de Nereu, sempre teve a ajuda. Aí ele vai diretamente para o Hades, que é pegar o Cérbero, né? Aí o quê? Ele vai pegar aquele que guarda as portas do inferno, que não deixa as almas sair de lá. Então ele foi para depois do oceano, entrou no Hades, ali, né? Só que ele teve ajuda também. Ele teve a ajuda de Hermes e Palas. Hermes e Palas Atena. Palas Atena, símbolo do intelecto. Hermes, símbolo da vontade, né? Que é o mesmo simbolismo do pássaro. Eu explico no curso direitinho. Beleza. Depois Odisseu teve o mesmo percurso, só porque Hércules abriu o Estreito de Gibraltar. Abriu o caminho. Quando você vai para a Eneida e para a Divina Comédia, você vê que o inferno ele não é no Ocidente. Onde é que é o inferno? Na Eneida e na Divina Comédia. É numa floresta escura. Nos dois. E na Eneida é num local que é... Eu esqueci o nomezinho, Aron, uma coisa assim. Arnon, sei lá. Que é um local que quer dizer sem pássaros. Que é um lugar onde é proibido os pássaros voarem por cima, nessa floresta escura. Pássaro é símbolo do quê? Liberdade, livre-arbítrio. Então, o inferno é um lugar onde eles querem tirar o seu livre-arbítrio. Né? Deixar aí toda a esperança, voz quem traz. Entrou ali, meu amigo, não tem mais liberdade, então ali já era. Né? Mas só que existem exceções, que essas exceções aí de quem foi ajudado ou de nosso Senhor Jesus Cristo que veio depois. Na floresta escura. Dante também. E Dante entrou no inferno, também estava na floresta escura. O Dário tá falando aí, ó. E o Dante encontrou quantos animais? 2. 3 animais. 3. Um pantera, um leão e uma loba. Sim, a loba. Eita, eu só ia complementar, porque tu falou da ajuda, né? Aí tem o Eneida, quem ajuda é a Sibila, né? É a Sibila de Cumas. Isso. E o Dante é o Vigílio. Aí tem também o Alciro, o guia, né? Aquele que guia. Exatamente. Uhum. E no canto 3 da Eneida também, eles encontram a tempestade e eles ficam desorientados por 3 dias. Simbolismo no número 3. O Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre, simbolismo do número 3, que quer dizer desorientação. As 3 cabeças do Cérebro, as 3 cabeças do gigante Gerião, as 3 cabeças do Lúcifer, simbolismo do número 3. Rapaz, eu descobri tanta coisa por causa desse livro aqui. Cara, esse livro aqui, ele me ajudou muito, mas também me deu um trabalho miserável. Mas vamos chegar na missa nova. Calma aí. Vou terminar aqui. Vou tentar concluir. Eu tenho que chegar na missa nova. É o objetivo de explicar que a missa nova é uma missa infernal. A primeira coisa que Dante faz quando sai do inferno, a primeira coisa que ele vê. Você quer que lembre aí? O menino lembra que eu falei no grupo? Eu não vou falar não, porque tu me falou, né? A gente conversou lá. Sei. Ele vê as estrelas. As estrelas. E qual é a principal estrela que ele vê? Cruzeiro do Sul. Constelação, né? Cruz. Simbolismo da cruz, 4.
Ele sai do inferno, as 3 cabeças de Lúcifer, simbolismo número 3, ele vê a constelação de 4 estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Que ele disse, o pessoal do norte não viu isso aqui, só o pessoal do sul é que vê isso aqui. Ele disse que todas as outras estrelas, elas brilhavam mais porque elas resplandeciam por conta daquela constelação de 4 estrelas, a cruz celestial, que estava ali no sul. Aí você vai para o Missal Romano. Eu só descobri isso por causa desse livro e por causa do Missal da Missa Tridentina. Se não fosse o Missal... Estava indo para a missa e não estava entendendo por que era daquele jeito. Pois é, cara, tem um significado simbólico na missa tridentina tão grande. O padre fica de costa para a pessoa, fica de costa para a igreja, não sei o que, o pessoal critica muito. Não é que ele está de costa para a igreja, é porque ele está de frente para o altar do sacrifício. Não seja Jesus Cristo. Esse altar do sacrifício está direcionado para onde? Para o Oriente. O sacerdote está voltado para o Oriente, o altar do sacrifício está no Oriente, a igreja toda está voltada no Oriente. Então você vê, a igreja e o sacerdote voltados para o Oriente, que é o país de Aslan. Aslan sempre vem do Oriente. Ele está de costa para onde? Para o inferno, para o Ocidente. Aí o que é que acontece? Quando você vai ver o simbolismo, as 4 pontas da cruz, né? Norte e sul. Sul é o quê? Onde foi que Jesus foi crucificado? Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém, na missa tridentina, se você for ver, ler o Missal Romano, Israel representa o sul e os gentios representam o norte. Quando você vai ver o Missal Romano, os gentios representam o norte. Entendi. Aí o que acontece? Na missa tridentina, o Missal começa no sul, que é justamente representando a salvação que veio para os judeus. Né? Deus veio para os judeus e os judeus crucificaram. A cruz celestial tem que estar no sul, que é o lugar onde Jesus foi crucificado. Né? E a salvação veio para o sul, só que ela foi rejeitada. Aí no meio da missa, a missa começa com o Missal no sul e ela passa para o norte. Exato, quando ela repassar do altar para o outro lado. Rejeitado pelos judeus, exatamente. E foi entregue aos gentios a salvação. O pessoal pensa que o padre tá mudando de lugar só porque é melhor. Botaram errado. Ali ele lê as cartas de Paulo, lê o evangelho e tudo, né? Aí faz a liturgia, aí depois que acaba a cerimônia, o missal que veio para o norte, que representa os gentios, a salvação veio para os gentios, depois ela volta para os judeus, para que se cumpra a profecia final, que no final dos tempos, os judeus irão se reconciliar e virar uma igreja só, judeus e gentios, a única igreja. Né? Então tem esse simbolismo do norte e do sul. Então a cruz tinha que ser do sul, que os do norte não conheciam. Cara, no Purgatório de Dante tem Tá na aula. Missa tridentina perfeita. O simbolismo da cruz, o simbolismo contra o inferno é perfeito. O que é que acontece? Missa nova. A igreja toda está voltada para o Oriente e só o sacerdote voltado para o Ocidente em direção ao inferno. Que foi justamente que deu início ao Concílio Vaticano II, em que toda a igreja está buscando a orientação, o país de Aslan. A igreja, os leigos da igreja estão todos voltados para o céu, em direção ao céu. E só que o Concílio Vaticano II foi uma crise do sacerdócio. Então, o sacerdócio é o único que virou as costas para o Oriente e que está voltado em direção ao Ocidente, para o inferno. Né? Que é os papas e os bispos, etc. Então, tem um simbolismo muito profundo isso aí, cara. A missa tridentina é fantástica. Eu tô aqui, missa nova. Com ímpias cerimônias poluíram os sacros ritos, as solenes pompas e conseguiram insultar malignos a luz empírea com as trevas do orco. Né? Texto forte de Dom Milton, né? Que fala dos demônios, mas o Tales fez uma simbologia, né, em relação ao texto, né? Com também uma obra demoníaca que ele vê, né, na questão da missa, né? A edição do missal que eu tenho é essa aqui, olha. Eu estava procurando o trecho que o padre na missa ele fala do Oriente, né? Também ele cita a luz do Oriente, a referência ao Oriente na missa, constantemente. As igrejas, até um tempo, elas eram construídas ad Oriente, né? Ad Oriente. As igrejas, por exemplo, aqui em Campo Maior, as mais antigas, as novas não. As novas são todas... Falei com mas as mais antigas são viradas, né? O altar é virado para o Oriente. As duas igrejas antigas são voltadas para o Oriente. Isso é interessante. A igreja Nossa Senhora das Messas, bairro de São João, se não me engano, também é para o Oriente. A igreja Nossa Senhora do Rosário, que é as mais antigas, e a igreja de Santo Antônio. Ela é virada para o Oriente. Agora, São Pedro Nolasco, não. Parece que ela tá... também é. Só que na missa...
Só que na missa, o altar estava virado, era para estar assim, né? Só que o padre, ele está aqui, ele está olhando para lá. Então, ao contrário. O padre está voltando para o inferno agora. Ele está virado de costas tem um significado simbólico muito grande. Todas essas missas são infernais. Ainda mais eu sou contra, por exemplo, no santuário que eu participo, o sacrário ele fica no centro, né? Só que, infelizmente, a gente tem a prática de virar as costas, né? Virar as costas para o sacrário. Isso. Infelizmente, isso é o pior. Mas tem lugar que, por exemplo, o sacrário ele é isolado, ele é numa sala ao lado, isolado. Não é estar no meio, ele é para estar no centro. O sacrário tem que estar no meio ali no altar. Não é para estar isolado numa salinha. Isso aí não pode. Você não fica de costa para o sacrário, né? Para Deus. Você escanteia Deus, né? Bota num cantinho. Exatamente, é pior. É terrível. Não sei qual é a situação. É a pior. Então é terrível isso, né? Aí a gente tenta buscar o melhor possível, né?